Quando eu criei esse canal, a minha grande vontade era falar sobre leitura, não apenas sobre livros. Porque eu já disse que para mim o mais importante é ter acesso à leitura e não exatamente a posse da obra. E quando a gente fala de leitura, a gente está falando de interpretação. E a interpretação depende do sentido da palavra. E é aí que a gente chega ao grande patriarca de todos os livros, a obra que nos fornece o sentido de toda a comunicação. E embora seja uma obra tão importante, ela vem sendo deixada de lado na nossa rotina, mas eu pretendo retomar o seu uso e te convido também a retomar o uso do dicionário nesse projeto que começa agora, que é o Meditações com Aurélio. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e por aqui, quem já conhece o canal sabe que eu trago muitas resenhas, né? Trago dicas de leitura, compartilho a minha experiência, mas hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Na verdade, um pouquinho diferente, mas também tem tudo a ver com esse universo da leitura e da interpretação. Como eu disse aqui no começo, vamos começar aqui o projeto Meditações com Aurélio, no qual eu retomo o uso do dicionário. E eu sei que muitas pessoas não perderam o hábito de consultar o significado das palavras, mas estão usando aí o celular, né? O próprio Kindle tem recursos muito interessantes nesse sentido, mas eu me proponho a retomar o uso da versão física, realmente, do dicionário, porque para mim a experiência de manusear o livro de papel e de escrever, né, de fazer anotações, tem um impacto muito mais significativo do que aquilo que eu consumo numa tela. E não pensem vocês que esse é o tipo de vídeo que eu trago aqui apenas pelo burburinho, porque pensar sobre o impacto da tecnologia é uma coisa que eu faço basicamente todos os dias. Eu estou cercada disso, né, a todo momento, e eu sempre fico refletindo até que ponto essa comodidade é realmente benéfica e em qual momento a gente vai começar a pagar o preço. E isso se torna ainda mais evidente agora que a gente tem tantas IAs ao nosso alcance, a exemplo do ChatGPT, que eu acho que é o grande pai, né, de todo esse movimento. Eu, pessoalmente, evito ao máximo o uso, e eu sei que muitas pessoas precisam usar por uma questão de produtividade, de agilidade, mas eu quero que vocês isolem o fator trabalho em tudo que eu vou falar aqui e pensem apenas na rotina de consumo de literatura ou de conteúdo, de leitura de uma forma geral, que vocês fazem por livre e espontânea vontade. Eu também estava pensando se na rotina acadêmica essa questão da produtividade ainda é um imperativo ou não. Em tese não deveria ser, né, porque a rotina acadêmica ela deveria priorizar a qualidade, mas eu realmente não sei como estão as coisas hoje em dia, porque eu escuto professores comentando sobre a rotina em sala de aula, por exemplo, e eles já não sabem mais como lidar com jovens que dependem 100% do ChatGPT. É claro, eu sei também que existem muitos professores que veem o lado positivo do uso da IA na educação, que percebem uma forma interessante de usar ela de um jeito saudável para os alunos, eu acho muito válido. Mas eu tô sempre pensando assim naquelas pessoas que fazem um uso muito extremo, que perdem a capacidade básica de formular uma frase simples num contexto de uma conversa informal, por exemplo. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre um assunto que não tinha nada a ver com IA, não tinha nada a ver assim com questões intelectuais, era uma conversa bem secundária. E lá pelas tantas ela me disse que mandou uma mensagem para uma terceira pessoa, e ela me disse assim: "Ah, eu abri o ChatGPT rapidinho, coloquei lá o que eu queria, já mandei no WhatsApp pra fulana, ela já me respondeu e tal". Então acho que ela nem percebeu que ela me falou isso do ChatGPT e que eu fiquei um pouco espantada, porque eu penso: "Gente, por que vocês precisam do ChatGPT numa comunicação informal? Tu tá falando com um amigo teu, ninguém vai ficar te criticando se tu, né, cometer algum deslize ortográfico. Se não ficar clara a mensagem, a pessoa vai te questionar de novo". Então eu acho que em alguns momentos a gente não precisa usar IA, a gente pode usar a nossa própria capacidade.
E aqui eu não tô falando de você ser perfeito, de ter uma comunicação, assim, de nível de artigo científico, eu tô falando de você ser você, de exercitar a sua capacidade, de exercitar o seu cérebro. E é claro, eu não sou nenhuma neuropesquisadora, não tenho nenhum domínio nessa área de desenvolvimento cognitivo, mas eu percebo o mundo ao meu redor. E também leio muito sobre isso, é um assunto que me interessa. Essa semana mesmo eu estava lendo a entrevista de um neuro, e ele não estava falando exatamente sobre IA, mas ele estava falando sobre a memória. E ele dizia que como a gente recebe muitas informações todos os dias, o cérebro filtra apenas aquelas que estão associadas com alguma sensação. Então tudo aquilo que tu consome ou que tu produz em termos de informação é absorvido pelo cérebro quando está relacionado a algum tipo de sensação. E daí eu me pergunto que tipo de memória a gente pode ter com uma informação que a gente pediu para uma IA gerar pra gente, ela fez em segundos, muitas vezes a gente nem leu tudo que ela escreveu, e a gente simplesmente deu andamento para a vida, sem consumir aquilo, sem refletir sobre aquilo, e, portanto, sem ter nenhuma sensação associada. Porque quando tu usa a IA para escrever por ti, tu estás no piloto automático. Tu não vai pensar sobre aquilo, tu não vai ter nenhuma sensação. Vai ser mais uma coisa normal. E eu também estava pensando muito sobre isso, porque eu lembrei, por exemplo, da época do meu TCC. Não tinha IA nessa época, né, que escrevesse pela gente. Então, a gente sabe que o TCC é um período bem conturbado aí da vida acadêmica, porque exige muito estudo, você passa muitas horas em cima do mesmo tema. Mas eu tenho muitas sensações associadas àquele período de produção intelectual. E eu penso que hoje, quem vai usar o ChatGPT, você passa ali um comando para IA e vai fazer outras coisas na tua vida, e possivelmente você não vai ter tantas sensações associadas àquilo, porque não foi tu que gerou, tu não se dedicou àquilo. É claro, eu não tô assim generalizando, eu sei que tem pessoas que usam como uma base e depois vão desenvolver mais. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que estão cada vez mais acomodadas e que não fazem isso, que simplesmente terceirizam a produção para uma inteligência artificial. E é isso que me faz pensar muito sobre os efeitos que esse uso massivo da IA vai ter no médio prazo, pelo menos. Fazer ela escrever por ti é algo que me pega bastante. E aqui eu tô focando na parte da escrita, porque é o tema que faz mais sentido aqui na nossa dinâmica enquanto leitores, e para mim também tem uma relação forte com a ocupação profissional que eu tenho. Mas se não fossem esses dois motivos, tem um motivo que é muito mais importante e que talvez muitas pessoas não reflitam sobre, que é o texto, ele é a base de tudo. O texto, quando eu digo texto, não é apenas a palavra escrita. Eu estou falando da tua capacidade de pensar palavras, conectá-las e dar um sentido àquilo que tu quer expressar. Então, a pessoa que não tem essa capacidade de minimamente formular um texto, possivelmente ela vai ter muito mais dificuldade em se expressar, em comunicar aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. E a gente sabe que a comunicação, ela também tem muita relação com a vida em sociedade, com os ruídos, né, com os desentendimentos entre as pessoas. Então o texto, ele é a base de toda a vida social, a gente pode pensar nesse sentido. E quando a IA fica fazendo isso o tempo todo e as pessoas param de fazer isso, eu acho muito preocupante. E foi de tanto pensar nisso que eu cheguei então nessa ideia de ter um projeto retomando o uso do dicionário. Bom, muitos de vocês leitores sabem que a falta de compreensão de uma palavra pode travar uma leitura, ou, quando não, ela pode mudar a interpretação que tu estava tendo. Se tu entender uma palavra com um significado oposto ao que ela realmente tem, você vai ter uma compreensão da leitura muito diferente. Então, a gente frequentemente está ali esbarrando em palavras que a gente desconhece durante a leitura. É claro que o contexto em que essa palavra está inserida vai nos dar uma
uma previsão, né, do que ela significa, a gente não para o tempo todo para pesquisar o sentido das palavras, mas também, ao mesmo tempo, a gente acaba deixando de aprender mais, porque muitas vezes a palavra ela não tem um único significado, muitas vezes ela tem uma história, né, ela está relacionada a um episódio histórico, e quando a gente pesquisa sobre isso, a gente acaba, assim, ganhando repertório. E esse exercício de pesquisar palavras que eu desconheço e tentar aplicá-las na minha rotina foi algo que eu fiz na época do ensino médio, quando eu estava treinando para o Enem, porque na época em que eu fiz Enem, o Enem era assim, a meta máxima de qualquer escola. Na minha cidade, tanto escolas particulares quanto públicas se dedicavam muito a ir bem na nota do Enem, porque era uma métrica muito importante. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, ou se realmente é apenas a galera que vai tentar o ProUni que se preocupa tanto com o Enem, mas na minha época as escolas particulares também faziam, e a nota era, assim, muito importante, saía matérias nos jornais com o ranking das escolas e tudo mais. Então eu realmente estudei muito pro Enem, especialmente na redação, porque eu sempre tive muito mais facilidade com as matérias humanas, de linguagem, e foi, então, nas áreas em que eu, né, coloquei toda a minha força. Eu fazia 2 redações por semana durante quase um ano ali, no ano em que eu fui prestar a prova. Eu fazia 2 redações por semana e passava pela revisão do meu professor de história e de uma professora de português. Então o professor de história, ele me dava ali a pauta, né, me dava o tema dessa redação, e a professora de português analisava o resultado final. E isso deu muito certo para mim, foi algo que me ajudou muito a tirar boas notas. E o que eu fazia era isso, sempre que eu estava lendo, eu lia muito notícias, principalmente, porque a gente sabe que na redação há grandes chances de o tema estar relacionado a fatos que aconteceram ali naquele ano. Então eu lia muitas notícias, lia também muitos livros, né, sempre li muito, e sempre que eu encontrava palavras que eu desconhecia, eu anotava elas num caderno e pesquisava o significado. E o fato de escrever sobre elas me ajudava a memorizar, a fixar o sentido delas, e eu sempre tentava usar algumas delas nas redações que eu fazia naquela semana. E isso me ajudou a ter um vocabulário mais interessante, né, mais elaborado, e isso acredito que tenha feito um resultado bem interessante na minha nota final da redação. E é o que eu estou fazendo então com as minhas leituras recentes, consegui tomar nota de algumas palavras, como eu disse, não de todas que eu desconheço, porque algumas o contexto deixa muito claro qual o sentido, e também algumas não me chamam tanto a atenção, mas tem algumas que realmente têm uma escrita muito diferente, tem uma combinação muito exótica, por assim dizer, e eu quis então tomar nota delas e pesquisar o significado. Então o que que eu fiz nesse momento? Eu fui anotando essas palavras, quando eu estava na rua, não tinha ali um bloco à mão, eu anotava no celular mesmo, anotava a página do livro em que ela estava, e quando chego em casa com mais tempo, eu retomo aquela página, leio de novo o parágrafo ali daquela palavra, e daí sim eu passo ela aqui para um bloco de anotações, onde eu escrevo então o nome da palavra, o livro em que ela se encontra, e depois disso eu vou aqui para o nosso querido dicionário pesquisar o significado, né, os sentidos que ela tem, e daí eu faço novamente a leitura desse parágrafo para entender se faz sentido, né, aquilo que o dicionário está me colocando, e, né, faço a minha nova interpretação. Então nesse projeto Meditações com Aurélio, eu vou trazer vídeos com as palavras que eu elenquei durante as minhas leituras, né, as últimas leituras. Não vou definir aqui uma periodicidade para trazer esses vídeos, primeiro, porque eu não prometo periodicidade nenhuma aqui no canal, né, eu faço os vídeos conforme eles cabem na minha rotina. Segundo, porque eu pretendo levantar aí umas 10 palavras mais ou menos, eu não sei dizer quanto tempo eu vou demorar para encontrar 10 palavras que me brilhem os olhos, né, que me façam colocar ela nesse grupo aí que vai me exigir um pouquinho mais de trabalho. Para este primeiro vídeo,
como eu ia fazer essa introdução, eu trouxe 5 palavras das últimas leituras que eu fiz. Eu vou ler elas aqui para vocês, eu anotei o significado, e também vou deixar aqui na tela para vocês verem a escrita delas. E quero que vocês me digam aí no comentário se vocês conhecem elas ou não, se vocês já tinham escutado em algum contexto, ou se vocês usam, né, porque sei que tem muitas pessoas que têm um vocabulário bastante vasto. E eu começo aqui com a primeira, que foi uma palavra que eu peguei do livro Um Farol no Pampa, uma leitura que já tem um comentário aqui no canal. E a palavra é pusilânime. Eu acredito que se pronuncia assim porque é o S entre vogais, então pusilânime. Adjetivo: fraco de ânimo ou de energia, pessoa covarde. Então, essa palavra ela foi usada num contexto em que as mulheres estavam falando sobre os homens que morriam aos montes nas guerras, estavam ali naquele momento de esperar os seus amados voltarem, e uma delas estava, então, com essa postura pusilânime, ou seja, estava ali fraca de energia, de ânimo, porque estava triste, né, esperando o seu amado retornar da guerra. A próxima é sobrar. Me chamou a atenção porque eu não lembro de uma composição que seja assim, S-O, C cedilha O. Então me chamou bastante atenção, por isso eu tomei nota. E essa palavra eu peguei do livro Shakespeare and Company, um livro que já tem resenha aqui também, que conta a história daquela famosíssima livraria de Paris, né, uma das mais importantes no mundo. E o contexto aqui era a Silvia, que foi a dona da livraria, né, a fundadora, falando sobre as contas dessa livraria, sobre o caixa da livraria. E ela estava falando ali, então, que as finanças iam sossobrar. Fui pesquisar e o dicionário diz o seguinte: verbo intransitivo, afundar-se, naufragar-se, reduzir-se a nada, aniquilar-se, fazer naufragar, agitar ou perturbar. Então faz todo sentido, né, porque ela passou muitas dificuldades financeiras, o James Joyce vivia pedindo dinheiro para ela, então essas coisas ficavam ainda piores, né, então fez sentido aqui, e curioso, né, que sossobrar é muito parecido com sobrar. Se ela usasse sobrar, a gente teria entendido um contexto de saldo positivo, mas o sossobrar significa um caixa no vermelho. A próxima palavra também é desse livro, da Shakespeare and Company, e se chama ordalho. A palavra, ela foi usada no contexto em que a Silvia estava contando sobre um procedimento médico que o James Joyce teve que fazer. Ele tinha uma visão muito comprometida, era praticamente cego, e naquela época se fazia muito procedimento com sanguessugas. Então ele teve que fazer um procedimento de colocar sanguessugas na região dos olhos. Então é uma coisa bem complicada. E ela fala que ele teve que se submeter àquele ordalho. E daí o dicionário diz o seguinte: substantivo masculino, processo judicial usado na Idade Média que consistia em testes de resistência, como fogueira, água fervente, a fim de se provar a culpa ou inocência de um acusado, cujo resultado era atribuído ao julgamento de Deus. Daí também tem o sentido figurado, que foi o que ela usou aqui, situação que envolve grande sofrimento. Porque realmente, né, ter sanguessugas nos olhos deve ser um baita sofrimento. Agora a gente vai para a quarta palavra, que é esgazeado. Essa palavra eu tirei das Aventuras de Tom Sawyer, que é um livro que eu estou lendo, estou quase acabando. E o contexto, então, dessa palavra: o Tom estava conversando com uma coleguinha ali de escola e ele propôs noivado a ela. Ela ficou super feliz, mas lá pelas tantas ele deixa escapar que ele já havia sido noivo de uma outra coleguinha. A gente tá falando de crianças, tá? E quando ele faz essa revelação, ele diz que os olhos da sua pretendente ficaram esgazeados. Então aqui o dicionário nos traz o seguinte: adjetivo, relativo à cor, deslavado, desbotado. Daí tem um segundo significado. Disse dos olhos inquietos com expressão de espanto ou desvairamento. Que certamente, né, a gente está falando aqui da expressão dela, não da cor dos olhos. Então a gente fica com esse segundo significado. E a última palavra que eu trago nessa seleção é cancan.
Esse foi um termo que eu encontrei em Anna Karenina, que também é uma leitura que eu estou fazendo agora. Eu estou bem no começo, então não sei muito bem quais as intenções dos personagens, ainda estou me situando, mas me parece que o personagem que usou essa palavra, que é o Vronsky, não sei se pronuncia assim, mas me parece que ele é um cara assim um tanto quanto libertino, meio devasso, pelo menos ali no comecinho da leitura, não sei como que vai ser até o fim. Mas ele usa essa palavra em um contexto em que ele estava pensando onde ele terminaria a noite. Ele gostava muito de bailes, de clubes, né, eventos sociais, e quando ele estava pensando em um desses lugares, ele pensa o seguinte: ah, será que eu quero realmente ficar vendo cancan? Eu pensei, nossa, o que será que é cancan? Será que é um termo russo, né, porque tem algumas expressões russas também, mas essa edição que eu tô lendo, ela traz nota de rodapé e não tinha. Então eu fui pesquisar e encontrei o seguinte no dicionário: substantivo masculino, espécie de quadrilha francesa dançada geralmente só por mulheres. Então realmente faz sentido, né? Porque a gente sabe que as intenções desse personagem naquele momento eram realmente conhecer novas mulheres. E então me satisfez esse significado, até porque era o único que esse dicionário trazia. Então, pessoal, essas foram as palavras que eu encontrei nas últimas leituras que eu fiz, pelo menos aquelas que eu consegui tomar nota e encontrei o significado aqui no dicionário. Eu estou usando o Aurélio porque ele, para mim, é bastante nostálgico, eu usava na escola. Acredito que todo mundo aí também, né, usava o dicionário físico. Eu sei que hoje em dia a galera usa também a versão digital, né, para pesquisar, mas como eu disse, eu prefiro realmente o contato com o livro físico. E se você se pergunta que sentido faz pesquisar palavras hoje em dia, sendo que no Google ou no ChatGPT e afins você consegue em um segundo vários sinônimos, significados e coisas muito maiores, eu quero te recomendar uma outra leitura, que é essa aqui, Vamos Comprar um Poeta, um livrinho super gostoso de ler. Aqui a gente tem uma sociedade em que as pessoas analisam a vida sempre objetivamente. Tudo é contado, né, os números ditam as relações, as pessoas, inclusive, não têm nomes, elas são numeradas, é como se fosse um número de série que identifica cada pessoa, e os artistas, como escultores, músicos, pintores e poetas, né, como nos sugere o título, são espécies à parte que são tratadas como cachorro, gato, pets. Eles ficam em lojas e essas famílias de pessoas objetivas vão lá e compram um artista para levar para casa e tratam ele assim como tratam um cachorro, um gato doméstico. E aqui nessa família, que é a protagonista do livro, né, em específico uma jovem de 14 anos, eles compram um poeta, levam para casa, e esse poeta ele começa a interferir na dinâmica familiar, porque temos pessoas que são super objetivas, que olham sempre a vida de uma forma pragmática, e o poeta vem para trazer profundidade, para trazer reflexão acerca das palavras, para brincar com as palavras. E tem um momento aqui que me chamou bastante atenção, que quando a jovem protagonista dessa obra, ela já está sendo contaminada pela forma de pensar do poeta, ela vai para a escola, os colegas percebem essa mudança no comportamento dela e começam a praticar bullying. E o bullying era chamar ela de inutilitarista. Ou seja, ela sabia coisas inúteis, que não contribuíam para a economia, para o desenvolvimento, não tinham nenhum uso prático. E ela chega em casa, assim, desesperada, né, muito triste, porque ela estava sendo chamada de um dos piores adjetivos que poderiam existir naquela época. Mas, no fim, a gente tem um desfecho, pelo menos em parte, é favorável, e a gente percebe que ter passado por aquilo fez bem, que o poeta fez com aquela família, no fim, acabou ajudando eles. Então não tenha medo de fazer coisas aparentemente inúteis. Às vezes o inútil tem uma utilidade que a gente vai descobrir apenas depois. E mais do que isso, né, não entregue para uma máquina, para uma tecnologia, aquilo que te custou muito caro. Quantos anos a gente passou na escola, quantos anos a gente teve que empregar a nossa dedicação para aprender a ler, a escrever, a desenvolver o hábito da leitura. Se vocês forem ver aqui no YouTube mesmo, quantos leitores
comentam que liam muito durante a adolescência, durante a infância, passaram um tempo sem ler e foi muito difícil retomar, porque o nosso cérebro precisa ser estimulado. Então, estimule ele, porque ele foi feito para isso, né? E também apenas polegares opositores não são suficientes. Faça mais para ser um ser humano completo, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos desse projeto e nas próximas resenhas aqui do canal. Grande abraço e até mais!